Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, mais uma semana que começa, estamos ao vivo, é o Brasil Urgente Vale, segundona, 9 de março, obrigado por mais uma vez me permitir te fazer companhia. Até às 10:50 da noite, informação, prestação de serviços e a sua participação ao vivo comigo no Zap 997635060, o Zap do Povão. Participa a partir de agora, eu quero a sua opinião, a sua participação, o registro da sua audiência. Passou bem o final de semana? Tudo bem por aí? Você que estava até agora com o Joel da Atena, vai comigo até às 10:50 da noite, aqui na tela da Band, para as 39 cidades, Vale, Serra e Litoral, interligados na notícia. Estou esperando o seu Zap já, as primeiras participações no 997635060. Você nos assiste na tela da Band, através do portal bandvale.com, o maior e mais completo portal de notícias e entretenimento aqui, ó. bandvale.com, acesse, e tá no YouTube também, nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Bandvale, onde você pode rever as reportagens. Se você perdeu um trecho do programa, você pode assistir lá de novo, e lá no YouTube também você assiste o programa inteiro e assiste as entrevistas que nós estamos fazendo. No nosso Instagram, coloca o Instagram aqui, @Brasil Urgente Vale, você curte, compartilha as principais imagens. Hoje tem entrevista aqui no nosso Brasil Urgente Vale. A gente segue com as entrevistas com os prefeitos da região. Vou estar recebendo daqui a pouquinho aqui no estúdio o Matheus Silva, prefeito de Caraguatatuba. Ele já está aqui no estúdio e vai falar comigo e com você de Caraguatatuba, onde a nossa audiência é fantástica. Você que todas as tardes prestigia e fica mais bem informado com o Brasil Urgente Vale. Hoje vamos falar de Caraguatatuba. O que está sendo feito pela cidade, quais as prioridades para esse ano de 2026. A temporada de verão está chegando ao final, foi boa para você aí no litoral, você que mora em Caraguatatuba. Olha, tem muita coisa para a gente falar com o prefeito Matheus Silva daqui a pouquinho aqui no nosso Brasil Urgente Vale. Eu vou começar mostrando São José agora, a maior cidade da região metropolitana. Cadê a imagem? Choveu já agora à tarde em São José. O tempo mudou, aliás, o tempo hoje à tarde todo escuro, chove, para. Tá aí, ó, imagem da Avenida do Vidoca, o córrego Senhorinha, lá ao fundo, a zona sul da cidade, todo mundo ligado na Band, 23 graus em São José. Já choveu em Aparecida? Cadê a imagem da Aparecida? Em Aparecida ainda não choveu. Tá aí a Basílica Nacional, a Passarela da Fé, 24 graus, não chove em Aparecida, o tempo é encoberto em toda a região. Aliás, ontem virou o tempo e muita chuva, principalmente no litoral norte. Campos do Jordão na tela, aí ó, encoberta, né? Encoberta. Né? Em Campos do Jordão é neblina e chuva, é isso, produção? Que beleza, hein? Olha aí, ó, chuva e neblina em Campos do Jordão. Alô, você de Campos, de Santo Antônio, de São Bento, manda zap e participa com a gente, não dá pra ver nada. Vem comigo aqui, produção, vem comigo aqui. Tem imagem aí de Caraguatatuba ou não, produção? Coloca a imagem de Caraguatatuba aí pra gente, que daqui a pouquinho eu vou estar com o prefeito de Caraguatatuba, o Matheus Silva, vai estar comigo aqui no estúdio pra gente falar muito de Caraguatatuba, o litoral norte. Choveu muito no litoral de ontem para hoje, principalmente na cidade de Ubatuba, muita chuva. A gente conseguiu imagens do litoral, vamos mostrar o litoral norte, né? Para a gente mostrar aqui onde muita gente assiste a gente. Caraguatatuba toda está aguardando a entrevista do Matheus Silva. O prefeito daqui a pouquinho vai estar comigo aqui no nosso set de entrevistas, né? A gente montou um set de entrevistas muito bacana esse ano para receber todos os prefeitos. Pode colocar a imagem, se está ok, pode colocar. Tá aí, ó, a Praia Martins de Sá, litoral norte também com o tempo encoberto. Nesse momento não chove na Martins de Sá, mas já choveu muito no litoral norte, né? Já choveu muito no litoral norte. Daqui a pouquinho eu vou falar com o Matheus Silva aqui no Brasil Urgente Vale. Mas eu começo com uma tragédia que está sendo investigada pela Polícia Civil.
A morte de uma criança de apenas 5 anos de idade. A família estava num salão de festas, numa festa de casamento em Tremembé. Era para ser uma noite de celebração. Sábado, e a criança de 5 anos acabou atropelada e morta no estacionamento dessa festa. A mulher que causou o atropelamento era a proprietária do local aonde a festa era realizada. Olha que tragédia. Ela atropelou a criança e não prestou socorro. Por isso, a polícia chegou e prendeu a mulher ainda no sábado, mas ela acabou solta depois na audiência de custódia. A vítima, essa criança de 5 anos, foi enterrada hoje nas primeiras horas da manhã. A Poliana Prestes, nossa repórter, está ao vivo, direto da sede da Polícia Civil aqui em São José. Poliana, seja bem-vinda, boa tarde para você. Conte mais detalhes, que a polícia já sabe como teria acontecido essa tragédia que transformou uma criança de apenas 5 anos em mais um anjinho, Poliana. Boa tarde para você. Oi, Nicoline, boa tarde para você e também a todos que nos acompanham aqui no Brasil Gente Vale. Esse caso, uma fatalidade que aconteceu com uma criança de apenas 5 anos. A vítima, ela foi identificada como Bento Ravive Elias Pinto e foi enterrado hoje de manhã na delegacia, no cemitério de Caçapava. Só um momento, tem um carro aqui que vai passar a viatura, que a gente está aqui na delegacia. Pois então, Nicoline, esse atropelamento aconteceu durante uma festa de casamento que acontecia em um salão de festas lá na cidade de Tremembé. A mulher que atropelou a criança era dona do buffet e ela estava tentando sair do local quando atingiu essa criança. De acordo com um relato de testemunhas, a criança estava no chão e aparentemente procurava algo quando foi atingida pelo veículo. A mulher percebeu que teria atropelado alguém, desceu do carro e voltou para o salão de festas para procurar o marido e tentar pedir ajuda, mas depois disso ela ficou muito nervosa e teria ido para casa. O marido foi então para o local onde aconteceu esse atropelamento, ali no estacionamento do salão, e viu que a criança já estava sendo socorrida. Os pais encontraram o filho com muitos ferimentos e contaram com a ajuda de um garçom, que colocou a criança ali no carro e levou o menino até o pronto-socorro, mas infelizmente a criança não resistiu aos ferimentos e morreu ali no hospital. A mulher, ela foi presa no mesmo dia, no sábado mesmo, a polícia militar foi acionada e prendeu essa mulher em flagrante. Acontece que ela passou por uma audiência de custódia no domingo e foi solta. E segundo o Tribunal de Justiça, ela foi solta porque essa prisão foi considerada ilegal, por se tratar de um crime culposo, que é quando não há a intenção de matar. Nesse caso, a prisão preventiva não foi permitida e por isso a decisão da juíza apontou também que não há indícios de fuga ou então de omissão de socorro. No entanto, a mulher não foi, não retornou para o local da festa, pediu ajuda para o marido, mas não voltou para lá, e depois esse local onde aconteceu o atropelamento, ele teria sido lavado, inclusive, pelos funcionários ali do buffet. Mas segundo o Tribunal de Justiça, não houve indícios de fuga ou então de omissão de socorro. A investigada, ela é réu primária, como diz a decisão da Justiça, ela tem residência fixa, trabalho lícito, filhos menores, então por isso foi permitida aí que ela responda a esse processo em liberdade. Mesmo assim, as investigações, elas vão continuar no âmbito de ter sido um homicídio culposo e também de possível fraude processual. As investigações vão continuar a fim de apurar essas questões. E nós entramos em contato também com a defesa dessa mulher de 34 anos, ela que é a Luana de Castro. O advogado disse que ela foi submetida a uma audiência de custódia e que a juíza entendeu que não houve omissão de socorro ou fuga do local
do acidente por parte da autora diante do seu estado de choque, que ela estaria ali no momento do atropelamento. Por isso foi relaxada a prisão em flagrante, convertida para responder então esse processo em liberdade. De acordo com a defesa da Luana, desde o momento do acidente, ela e os seus familiares vêm prestando total apoio aos familiares da vítima, que era um menino Bento de apenas 5 anos, que foi atingido aí durante uma festa, né? Um momento, como você disse, de alegria, de celebração, que acabou se tornando para a família do Bento um momento de uma tragédia. A criança foi enterrada na manhã de hoje no cemitério de Caçapava e esse caso vai ser então investigado e nós vamos seguir acompanhando, claro, todas as atualizações. Eu volto com você aí no estúdio, Nicoline. Olha, é um caso muito triste, Poliana, muito triste, né? E essa questão do pessoal limpar o salão antes da chegada da perícia, né? A polícia vai para cima disso, porque é muito importante o trabalho da perícia em casos como esse para se entender o que realmente aconteceu. Isso não é a versão de um contra a versão do outro, um está chocado, o outro está em desespero, né? E a polícia muitas vezes não consegue identificar exatamente o que aconteceu. A autora do homicídio está solta, né? Teve a prisão relaxada na audiência de custódia, vai responder por homicídio e agora a polícia desenvolve o processo investigatório para saber se é culposo, se é doloso ou teve dolo eventual ou o que aconteceu. Um momento que era de celebração, casamento é sempre um momento bacana na vida de todas as famílias e esse infelizmente terminou em tragédia, porque acabou a festa, né? Não teve jeito. Essa tragédia, esse garotinho de apenas 5 anos, que acabou morto, atropelado, nesse local onde havia um casamento. Obrigado, Poliana, pelas informações. A Poliana volta a qualquer momento com mais detalhes. E olha, essa questão de fraude processual por conta da limpeza do salão, isso é muito sério. A gente está vendo aí, você que está acompanhando a Band, já estava nos assistindo ao Joel da Atena, olha o trabalho que a perícia está fazendo na história do tenente-coronel Geraldo Neto e da mulher dele, que foi morta dentro do apartamento com um tiro na cabeça. Ele alega suicídio, a polícia investiga se tem homicídio na história. E o trabalho da perícia está sendo decisivo para elucidar esse caso, né, já que ele ligou para o SAMU, ligou para um desembargador amigo dele, enfim, alegou que ela tirou a própria vida enquanto ele tomava banho. Enfim, tem questões aí que a polícia está investigando e o trabalho da perícia é muito importante para esclarecer o caso. E nesse caso também é muito importante, mas infelizmente houve essa questão do pessoal limpar. Não, vamos limpar aqui o sangue. Gente, posição de tudo para a perícia é muito importante. As investigações continuam, o caso está na delegacia de Tremembé, a gente acompanha e segue informando você de casa. Olha, a Polícia Civil prendeu mais um envolvido na morte do professor Jucimar Barreto. O professor Jucimar Barreto é aquele professor que foi assassinado em São Sebastião em setembro do ano passado, caso que a gente falou muito aqui no Brasil Urgente Vale. Um dos envolvidos já tinha sido detido, já tinha prisões e agora, segundo a corporação, o procurado se entregou na sede do 2º Distrito Policial lá de São Sebastião. A investigação continua, ele era procurado, se entregou. Matheus Agostinho, ele confessou o crime, ele confessou ter participado da morte do professor. Quais são as alegações? A investigação continua. Esse caso já tinha uma pessoa detida, né? Conta os detalhes pra gente. Boa tarde para você, direto de São Sebastião. Oi, Nicoline, uma boa tarde para você também, para todos aqueles que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Olha, Nicoline, um jovem de 21 anos, que inclusive era procurado pela justiça por conta deste caso, ele foi preso depois de se entregar no último sábado aqui no 2º DP, 2º Distrito Policial de São Sebastião, localizado na região da costa sul da cidade, Nicoline. Segundo as informações, ele era
o último suspeito de envolvimento na morte do professor, então professor que era identificado como Jucimar de Jesus Barretos, esta morte que aconteceu no ano passado, ou seja, a princípio ele é o último suspeito então de envolvimento neste caso. Segundo as informações da Secretaria da Segurança Pública, ele veio até o 2º DP no sábado, confessou este crime e acabou ficando preso à disposição da Justiça pelo crime de homicídio. Nicolini, relembrando rapidamente para o pessoal de casa que nos acompanha, este caso aconteceu no ano passado. O corpo do professor foi encontrado dentro de uma área de mata no bairro Camburi, aqui mesmo em São Sebastião, tudo isso em setembro de 2025. E o corpo foi encontrado com sinais fortes de violência, Nicolini. Ele foi encontrado depois de um tempo, cerca de uma semana, desaparecido. As equipes policiais começaram um trabalho assim que ficaram sabendo deste desaparecimento e localizaram então o corpo do professor no ano passado. Agora a gente soma 4 suspeitos, envolvidos neste caso, 2 prisões, 2 homens presos, já contando com este jovem de 21 anos de idade, 2 apreensões, Nicolini, 2 adolescentes que foram presos logo no início dessas investigações. Segundo o trabalho de perícia da Polícia Civil, que também investiga todo este caso, o crime foi motivado por uma dívida que estes suspeitos tinham com o tráfico de drogas, dívida no valor de R$10 mil. Então eles resolveram roubar o carro do professor, avaliado em cerca de R$110 mil, para utilizar parte deste dinheiro para pagar a dívida com o tráfico de drogas, e o restante, cerca de R$100 mil, iria ser dividido entre todos estes suspeitos. Nicolini, então essa seria a motivação deste caso. O professor foi sequestrado logo depois que ele saiu das aulas e não foi mais encontrado então até a localização do corpo dele no ano passado. Agora a Polícia Civil vai continuar, claro, com os trabalhos de investigação. O celular deste último suspeito preso foi apreendido pelas equipes, vai passar por um processo ali de análise para saber realmente se foi realmente todo mundo já preso envolvido neste caso, ou se tem mais alguma pessoa, mais algum homem, mais algum adolescente também. E a polícia agora vai tentar esclarecer todos estes detalhes, Nicolini. Foi um crime que chamou muita atenção aqui em São Sebastião, principalmente na costa sul da cidade. O professor era extremamente conhecido por todos, um professor muito querido pela população, e quando o pessoal ficou sabendo do desaparecimento dele, já ficaram preocupados, e depois, quando tiveram a confirmação da morte, então ficaram realmente muito tristes com essa notícia, Nicolini. Agora o trabalho da polícia vai continuar, e o Brasil Urgente Vale, que acompanha este caso desde o começo, vai seguir acompanhando todos os desdobramentos dessa investigação. Volto com você no estúdio. Sem dúvida alguma, meu querido Matheus Agostinho. A gente acompanha esse caso desde quando ele aconteceu, e você está nesse caso, por isso que você foi aí para a Costa Sul, para Boiçucanga, né? O Matheus está em frente ao 2º Distrito Policial, que é lá em Boiçucanga, na Costa Sul, onde a nossa audiência também é fantástica. Obrigado pelo carinho do pessoal aí da Costa Sul. Um lugar maravilhoso, essa região aí de Boiçucanga, é muito bonito, né? Na região de Boiçucanga, ali depois de Maresias, para quem conhece, passa a serrinha de Boiçucanga, chega a Boiçucanga, e se você continuar reto ali, você vai para Camburi, Camburizinho, Saí, é maravilhoso, é a Costa Sul de São Sebastião. E tá aí, né? Mais um procurado detido, e ele viu que ia ficar pequeno para ele, se entregou para a polícia, né? E o trabalho de imagens, né? Tudo isso tem ajudado a polícia, eu falo, né? A questão do olho eletrônico da lei, né? Isso amplia o braço da polícia para esclarecimento de crimes, e por isso que é tão importante o investimento por parte dos prefeitos em câmeras, em segurança, em monitoramento, em guarda. Tudo ajuda o sistema de segurança pública que é comandado pelo Estado. Polícia Civil, Polícia Militar. Obrigado, Matheus Agostinho. Ótima tarde para você. Linha aberta para o Matheus, que está lá em São Sebastião. Daqui a pouco, falando no Litoral Norte, o prefeito Matheus Silva, de Caraguatatuba, ao vivo comigo aqui no Brasil Urgente Vale. Vamos falar muito de Caraguatatuba, hein? Antes, mais informação. A polícia investiga o assassinato de um homem de 44 anos morto a tiros. Mais um crime em Lorena. Lorena é o tiroteio, né? Lorena é o Comanche, né? Eu vou falar pra você, Lorena entra semana, sai semana tem crime. E a polícia faz operação e tudo e não acaba. Sábado à noite, Vila Nunes, a vítima era Rodrigo Fabiano de Oliveira, levou vários tiros, morreu na hora. O caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial. É mais um crime para as estatísticas de Lorena, a cidade que no ano passado
você fizer homicídio a cada 100 mil habitantes, é a cidade mais violenta do interior paulista. Sabe o que é isso? Infelizmente, tem tanta gente boa em Lorena, tem tanta gente que assiste a gente, mas o povo está se matando lá, não tem tráfico de drogas envolvido, tem facção, mas a polícia precisa agir com mais rigor para acabar com essa matança na cidade de Lorena. Falando agora do combate ao tráfico de drogas, casal é preso após tentar fugir de uma abordagem da polícia na rodovia dos Tamoios. Foi querer escapar do tático ostensivo, meu amigo. Se deu mal. Era sábado à noite, pessoal passando pela Tamoios achando que não tinha ninguém na estrada, nem a polícia. Mas segundo os agentes do tático ostensivo rodoviário e equipe da TOR, o veículo foi abordado no Jardim Jaqueiro. O condutor tentou fugir a pé, mas acabou detido porque dá só uma olhada no porta-mala do carro. 13 tijolos com pasta base de cocaína. Pasta base de cocaína. Isso vale muito dinheiro. Tinha ainda 2 tijolos já com a cocaína refinada, pronta para consumo. Casalzinho no carro para disfarçar, foi para a delegacia, os dois foram para o Chilindró. Segundo a polícia, o prejuízo para o crime organizado passa dos 300 mil reais. É isso que eu falo. Prejuízo para esse povo, tem que dar prejuízo para o traficante. Dessa vez, cerca de 300 mil reais. Parabéns às equipes do Tático Ostensivo Rodoviário, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar Rodoviária. Parabéns pelo trabalho. Outro casal foi preso em Caçapava. Segundo a PM, o caso ocorreu ontem à noite numa adega. Foi lá na Vila Santa Isabel. Dá só uma olhada que esse casal tinha. O casal foi abordado, o homem levava uma mochila e não tinha chocolatinho na mochila, não. Tinha cerca de 350 porções de maconha, 315 de crack, 50 de ice, 40 papel de cocaína e R$ 1.600 em dinheiro. O casal confessou que vendia droga no estilo delivery. Eles recebiam pedido pelo Zap e saíam fazendo as entregas. Tá de sacanagem, né? Ocorrência apresentada no Distrito Policial de Caçapava, o homem ficou preso, a mulher deu linha, sobrou pra ele que tava com a mochila e com a droga em cima. Caiu a casa, vagabundo! Entrega! Homem foi preso por tráfico também sábado à noite em Lorena. Segundo a PM, a prisão aconteceu na Vila Epacaré, com o suspeito 8 quilos de maconha e dry. A droga estava escondida na casa dele, ele foi levado para o plantão da polícia e acordou no outro dia vendo o sol nascer quadrado, tomando café de canequinha. Vamos mudar de assunto, vem comigo aqui, produção. Vamos voltar a falar de Guaratinguetá, onde a nossa audiência é fantástica. O povo de Guaratinguetá que sofreu muito na última sexta-feira com a chuva que caiu de quinta para sexta. Não teve aula sexta-feira, a cidade parou. Né? Foi uma grande tromba d'água que atingiu a cidade na sexta-feira, de quinta para sexta. Houve a cheia do rio Piagui. Isso trouxe alagamentos para diversos bairros. Em alguns pontos a água chegou a 3 metros de altura. A gente já tinha mostrado aqui na sexta-feira o drama das famílias ainda com muita água. E a nossa equipe voltou na cidade nesse domingão para acompanhar o trabalho de rescaldo, né? Porque no sábado ainda as pessoas muitas tinham água na casa, começaram a limpeza, foi no domingo que os prejuízos começaram a ser contados. Olha o trabalho aí, o Leandro Sampaio teve lá na tela. A cidade de Guaratinguetá registrou momentos de tensão nesses últimos dias. Na última semana, uma forte chuva causou alagamentos. Foram registrados 147 milímetros em poucas horas. O rio Piagui transbordou. Em alguns lugares, o nível da água chegou a 3 metros de altura. Desde 2009, a cidade não enfrentava problemas com enchentes dessa forma. A água barrenta invadiu todas as casas dessa rua no Parque das Árvores. Angélica é professora e mora na rua Carlos Mota e perdeu material de trabalho. E diversos livros precisaram ir para o lixo.
Essa chuva foi atípica, veio um volume muito grande, tanto que fez com que o rio que passa logo atrás transbordasse. O sentimento, você se torna impotente, vendo aquela situação e você não tem muito o que fazer. A família da Angélica ficou assustada com a chuva. A água suja começou a subir muito rápido. O Ricardo relata que mal deu tempo para erguer os móveis. Eu acredito que deu uma chuva muito forte naquele lado dos pilões e essa água veio para cá, invadiu. Tanto que a gente acordou cedo, para 5h15, 5h20, escutando barulho no ralo. Aí na hora que eu saí aqui, a água já estava aqui perto. Põe o seu carro ali, mais ou menos ali. Aí o que aconteceu? Isso aí cresceu imediatamente. A gente saiu só para fazer algum servicinho, o Fabrício ligou para mim. Olha, vem correndo para sua casa aqui, que a água já está na garagem. Quando chegamos, estava tudo cheio de água aqui. Na mesma rua, o Ricardo, que trabalha como auxiliar de produção, não conseguiu chegar na casa dele no começo da noite. Nessas imagens cedidas por ele, é possível ver a água invadindo o interior do carro. O estofado do veículo ficou encharcado. Chegando perto de casa, eu liguei para minha esposa e disse, não tem como eu acessar a casa de carro. Vou deixar numa das ruas aqui que está praticamente sem água. Aí quando cheguei em casa, só deu tempo de levantar algumas coisas que a gente, vamos dizer assim, que precisa e saí de casa. Peguei minha filha, minha esposa e a gente saiu. Fomos para casa dos meus pais e ficamos lá um pouco. Depois eu disse para minha esposa, vou voltar para pegar o carro, ver se já abaixou um pouco a rua. Só que chegando lá tomei um susto. O carro já estava, não digo praticamente debaixo d'água, mas já tinha água dentro do carro. Aí tinha uns moradores em volta ali, me ajudaram a tirar o carro de dentro da água. Eu deixei ele ali parado um tempo ali mais e tentei a sorte. Liguei ele pegou, graças a Deus, funcionou o motor. Depois que a água da enchente foi embora, o que ficou foi a destruição. Nessa casa, todos os móveis foram danificados. A família ficou apenas com a roupa do corpo. E olha só, Nicoline, aqui no bairro Parque das Árvores, os moradores perderam móveis e alimentos. E a todo momento, o caminhão da prefeitura passa pelas ruas recolhendo os lixos. Mas olha só, os moradores vão colocando na calçada os móveis que acabaram se tornando lixo devido à enchente. Móveis de madeira, sofás e até mesmo esse bebedouro foram perdidos e infectados pela água barrenta da chuva. No Fundo Social da cidade, cerca de 230 famílias já fizeram o cadastro para receberem ajuda. A enchente nessa proporção pegou todo mundo de surpresa. No Fundo Social, o estoque está bem abastecido. Tem alimentos, produtos de limpeza e higiene. Agora as famílias estão precisando de colchões e travesseiros. Foi uma chuva torrencial e em meia hora tudo aconteceu, né? Então nós fomos pegos realmente de surpresa e gostaria de continuar pedindo para a população, para os vizinhos nossos, que são os outros municípios, que a gente está precisando realmente de roupa de cama, de banho e de colchão. E para os munícipes que ainda não foram atendidos, procurar realmente o Fundo Social e o CRAS do nosso município para que eles possam receber todo auxílio, toda ajuda necessária. A prefeitura continua fazendo o trabalho de limpeza bairro a bairro, recolhendo tudo que foi perdido com a enchente. Olha, para você de Guaratinguetá, nossa solidariedade, né, porque foi feia a coisa. Eu falei aqui na sexta-feira, eu tive lá na região do Pedregulho, da Vila Romi, né, fazendo enchente, andei com água pro peito lá, há 25 anos atrás, e o prefeito falava pra gente que foi na enchente de 2000, depois encheu de novo, acho que foi em 2009, fazia 15 anos que não enchia. Desse jeito a região do Pedregulho, aonde a chuva atingiu, e olha só, as imagens realmente foram assustadoras. Boa sorte para as famílias que estão se recuperando. Olha, você vai pegar a Dutra, fica atento porque tá um caos. Aí põe a imagem aí que a gente recebeu, essa é a imagem ao vivo. Olha a Dutra aí, ó, em Taubaté, sentido Rio de Janeiro, em ritmo de procissão. 18 quilômetros de congestionamento. Tá parando já na saída para Caçapava Velha, para quem conhece,
e vai sentido o Rio. Então você que está saindo de Taubaté, de São José e vai para Taubaté, evita a Dutra, hein? Tá tudo parado, para em Caçapava já e vai ruim até o Atacadão lá na rodoviária nova em Taubaté. Tudo muito ruim. A gente pediu nota para a concessionária Rio SP, que fala que a questão é o trabalho de manutenção e conservação que está sendo executado. Capina, varrição, limpeza, roçada, porque tinha um mato ali no meio da Dutra que estava criando onça já, né? Tava criando onça na Dutra. CCR tinha largado de mão, de mato e buraco. Agora eles querem fazer tudo na hora do rush. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Olha o congestionamento aí. Aí a empresa reforça o compromisso com a segurança. Era pra ter cortado antes, né? O mato, não deixar do jeito que ficou. Enfim, tem faixa interditada e o motorista tem que ter muita paciência. Zap do Povo, 997-635060. A Maria de São José dos Campos, Nicolina, esse caso é triste demais. Como é que pode a mulher atropelar a criança? Não presta socorro, é liberada só por Deus. Obrigado, Maria, pela audiência e pela participação. A Geni diz tudo bem, que essa chuvinha é boa para refrescar, que judiação a criança. Como ficou o pai, os pais, né? Como ficaram os pais dessa criança, será? Não, meu Deus, é triste de pensar, Geni. Obrigado pela audiência. O Anderson, triste essa fatalidade, criança de 5 anos, sentimentos para a família. Obrigado, Anderson, sempre com a gente em São José. O Emerson, lá de Taubaté. Que tragédia, Nicoline. Criança cheia de vida, morre assim. A pior prisão para essa mulher vai ser o travesseiro dela. Toda noite ela vai lembrar do que ela fez. Isso é verdade, Emerson. É verdade. Obrigado pela audiência. Luciana de Ilhabela, boa tarde, Luciana. Chuvinha de leve aqui na Barra Velha, em Ilhabela. Obrigado pela audiência. Um abração aí para todo mundo. Boa imagem. O Juventino está em Lorena. Boa tarde, Nicoline. Parabéns, hein? As forças de segurança estão sempre presentes aqui em Lorena, fazendo operações. Sábado, o helicóptero Águia. Mas então a vagabundagem está muito corajosa aí, viu? Porque o povo não está nem aí com a operação e continua matando aí em Lorena, viu, Juventino? Mais um homicídio esse final de semana. Obrigado pela audiência. O Antônio Carlos de São José, Nicoline, aqui no final do Bosque, chuvinha fraca. Zona Sul de São José dos Campos, na tela do Urgente. Obrigado, Antônio Carlos, galera toda aí ligada com a gente. O Ubirã tá lá em Guaratinguetá. A chuva não dá trégua, ótima semana. Mas tá mansa dessa vez, né, Ubirã? Vamos torcer para não acontecer aí novas enchentes. Obrigado pela audiência. O Célio de Caraguatatuba. Boa tarde, meu amigo, o melhor do Vale. Tá aí, ó, Indaiá. Serração e Garoa Forte, o bairro do Indaiá, lá em Caraguatatuba, lugar bonito demais. Obrigado pela audiência. Tem imagem de Caraguatatuba aí, ô produção? Olha aí, ó. Essa é a imagem do Massaguaçu, em Caraguatatuba, 24 graus. Né? Garoa em alguns pontos da cidade. O prefeito Matheus Silva é o meu entrevistado. Depois do intervalo comercial aqui no Brasil, gente, vale, não saia daí. Não perca tempo e dinheiro andando por aí à procura de medicamento mais barato. Dá uma olhada em quem já conhece a Ultrafarma. Meus remédios iam dar em torno de R$500, eu paguei R$290. Se eu fosse comprar fora, ia ser uns R$800. Aqui não saiu menos de R$120. Todo e qualquer remédio que você vem comprar, a diferença é muito grande, você entendeu? Tá vendo? A Ultrafarma é a farmácia mais barata do Brasil e você ainda pode pedir pela internet ultrafarma.com e receber aí na sua casa. Se você sofre com dores nos joelhos, ombros ou quadril, isso é desgaste nas articulações. Condricart tem uma fórmula completa que age diretamente nas articulações, reduz inflamações e previne o desgaste da cartilagem. Use Condricart todos os dias e mantenha a sua mobilidade com mais saúde e qualidade de vida. Viva melhor com Condricart. Condricart é aprovado pelo FDA e Comunidade Europeia. Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí. Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você.
Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Está circulando nas redes sociais que comer fruta de estômago vazio cura o câncer. É claro que a notícia é falsa, gente. Não dá para compartilhar esse tipo de informação. Já pensou se alguém para um tratamento sério contra o câncer por causa disso? Não tem nada de inocente. Por isso que é importante checar a informação em fontes profissionais. Procure saber de onde vem a informação, se ela está completa ou foi tirada de contexto e onde ela está sendo compartilhada. Lembre-se, há 86 anos fazendo jornalismo sério, então confira se algum veículo do grupo deu a informação. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Há 86 anos. Toda terça, eu vou encarar desafios reais. Corpo, mente, rotina, disciplina. Porque depois dos 40 a gente entende que não dá mais pra adiar a própria saúde. Mas também descobre algo poderoso. São as pequenas mudanças que transformam tudo. Um copo de água a mais, um treino mesmo sem vontade, uma noite melhor de sono. Toda terça-feira, no ritmo delas, no Bora Vale. Oferecimento Iságua. Sinergia perfeita para a sua hidratação. Jornal da Band. Oferecimento Lojas TED. Começa segunda-feira a esperada liquidação de aniversário TED. Feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. De volta com o nosso Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. E olha, a gente está realizando uma série de entrevistas com os prefeitos da nossa região. A Band Democrática, com toda a sua tradição, convida todos, os 39 gestores da RM Vale, para estarem aqui no nosso estúdio e poder falar com você de cada município. E hoje eu recebo o prefeito de Caraguatatuba, o Matheus Silva, está aqui. Tudo bem, prefeito? Obrigado pela presença, ter subido a serra falar com a gente. Boa tarde, tá tudo bem? Boa tarde, Nicoline. Tudo bem, graças a Deus. Para a gente é uma honra poder compartilhar desse momento com você aqui e com todos os telespectadores da Band Vale. Importante a gente falar para o pessoal de Caraguatatuba, onde a nossa audiência é fantástica e muita gente nos acompanha. Prefeito, e aí a gente aproveita para falar de diversos assuntos. Eu queria começar com um. Que a gente aqui com o nosso WhatsApp acaba tendo como termômetro. A gente teve aí muita gente falando da questão do lixo, né, nessa época de temporada, e a gente sabe, na temporada muita gente vai para o litoral norte, a temporada foi um sucesso, os números mostram isso, em Caraguatatuba, mas o lixo ficou muitas vezes amontoado, principalmente na região ali norte, Maranduba, Massaguaçu, o pessoal reclamou em diversos momentos que tinha problema. E junto a isso, vem também reclamação das pessoas falando da zeladoria da cidade. Falta o mato, não cuida, falta um carinho aqui. E a gente até conversava rapidamente antes de começar a entrevista aqui formal. O senhor me falava assim, são duas questões diferentes. Eu queria que o senhor explicasse para a população de Caraguatatuba, que fica lá o ano todo, não só que visita uma semana, e eu estive lá nesse verão, está maravilhosa Caraguatatuba, é gostosa de curtir, mas para quem está lá o ano inteiro, prefeito. O que a prefeitura está fazendo para tentar diminuir esses problemas que aparecem mais na época da temporada? Bom, Nicoline, veja bem, como eu te coloquei aqui em off, no bastidor, né, são problemas distintos. Uma questão do lixo, que realmente tem sido um desafio muito grande a ser enfrentado. Nós, ao longo desse ano, nós redesenhamos o nosso sistema de coleta. Estamos para publicar um novo edital, inclusive, que contempla essa ampliação e toda essa necessidade que Caraguá precisa. Hoje Caraguá cresceu muito. São quase 150 mil habitantes no dia a dia e na temporada a gente mais do que triplica. E as dificuldades de locomoção e logística interna acaba realmente gerando essas dificuldades. Isso vem então com esse novo projeto que está em andamento, para que nós possamos descentralizar as ações e tratar cada região como uma micro-região independente. Isso vem ser da Zona Norte, da região norte do município,
a região do Massaguaçu. Só um adendo que Maranduba é outra, Ubatuba já é outro problema, mas vamos nos atentar aqui a Tabatinga, Massaguaçu, Jetuba, Santa Rosa, enfim. Ali, de fato, precisa ser trabalhado de uma maneira independente. É isso que nós vamos fazer agora, nesse novo momento, descentralizando as ações e regionalizando melhor a coleta de lixo. Isso já está em curso? Já está finalizando o processo, nós fizemos algumas alterações, sentei na semana passada com o secretário, inclusive, fazendo algumas alterações, e está para ir para a publicação desse novo edital. E a zeladoria urbana, que esse é um outro assunto que realmente ao longo desse ano nós fizemos aí diversas tentativas de melhora desse serviço. A empresa que estava lá, ela vinha fazendo descaso com a cidade, realmente foi notificada, foi multada, nós remodelamos o cronograma, redesenhamos o sistema de zeladoria, infelizmente isso não ocorreu e nós, no meio do ano passado, nós já fizemos essa nova licitação. Infelizmente ainda não finalizou, ainda está em trâmite nessa nova licitação, mas no decorrer do caminho, a empresa que estava lá presente fazendo um péssimo serviço, por sinal, realmente um péssimo serviço, ela acabou tendo um problema sério jurídico, legal e contábil interno dela e acabou tendo essa dissolução. Isso aconteceu em Caraguatatuba, aconteceu em Suzano, aconteceu em Guararema, aconteceu em Pindamonhangaba. Nas cidades que ela prestava serviço, acabou tendo essa dificuldade e foi descontinuada em todas as cidades, ela acabou perdendo o contrato. É evidente que por conta disso, para o serviço não parar e por conta de ser um serviço de saúde pública, que é a zeladoria urbana, nós decretamos em Caraguatatuba um decreto de calamidade pública, e fizemos uma licitação diferente de outros modos emergenciais. Nós fizemos uma licitação emergencial simplificada, tivemos ali mais de 10 participantes dentro desse processo, conseguimos ter um desconto dentro daquilo que estávamos almejando de serviço e estamos em uma nova fase. É evidente que faz 15 dias aí, não deu 15 dias ainda que essa empresa ela trocou no meio do carnaval, então tem um tempo de maturação, o serviço está acontecendo, ainda não está contento como nós gostaríamos, até porque de fato estamos aí ainda resolvendo esse um ano que foi mal executado por essa empresa que estava lá, então ainda tem um tempo a ser tracionado, mas as cobranças já estão sendo diárias e diariamente a gente consegue melhorar, observar esse processo de melhoria. As coisas estão acontecendo, está melhorando e tenho certeza que num espaço menor ainda de tempo nós vamos ver aí a zeladoria sendo tratada como é devido, uma zeladoria como Caraguá tem que ser tratada. O senhor falou em saúde pública, eu queria falar na saúde que mexe com todo mundo e cada vez mais a população procura saúde pública, a saúde não é barata e a coisa não está fácil para ninguém. A prefeitura também mexeu aí no sistema de saúde municipal. Queria que o senhor explicasse as mudanças que estão sendo feitas, começaram pelas UPAs, vão chegar nos postinhos e o povo quer saber, vai ter mais médico e mais consulta para atender o povo, prefeito? Ô Nicolini, ótima observação e é importante destacar que nós fizemos aí um novo chamamento de saúde que está sendo evoluído e adaptado diariamente, mas nós fizemos uma remodelação do nosso sistema, ampliando o PSF, ampliamos em mais de 6 equipes, o programa PSF, o programa de saúde da família, né? Para podermos estar mais próximo da comunidade. O nosso objetivo agora é o fortalecimento da atenção básica, é tratar a prevenção, é poder estar mais presente dentro da comunidade. E é isso que nós vamos fazer nesse segundo momento. É evidente que agora, com essa troca, que foi também aí em sexta de carnaval, também acabamos trocando no mesmo dia, tanto a empresa de zeladoria quanto a empresa que gerencia o nosso sistema de saúde, uma OS de saúde, uma organização social, e aliás tem que ter muita coragem e determinação para se fazer isso numa sexta-feira de carnaval, tendo em vista que a gente estava com 3 vezes maior aí a nossa população. Mas o fizemos e estamos agora evoluindo a cada dia. O sistema está sendo aperfeiçoado, diariamente a gente pode reconduzir rotas, tracionar melhores pontos e as coisas vão evoluir e vamos estar mais próximos. Mas é importante destacar que o sistema nosso de saúde pública de Caraguá já está muito melhor do que estava.
Hoje as filas estão menores, nós estamos agora fazendo mutirões de atendimento aos exames para que possamos ter uma demanda. Ontem eu estava conversando, ontem no domingo, com minha secretária, com a adjunta de saúde, e nós estávamos, ao longo dos anos que se passaram, ao longo desse último ano, também confesso que não tinha sido diferente, mas nós estávamos, por exemplo, com uma fila de 120 mil exames reprimidos. Poxa, nós precisamos de fato fazer esse mutirão tracionando. Isso vai estar sendo feito agora nos próximos dias. A Santa Casa ela é já um agente de saúde do município, ela já presta esse serviço, mas só ela em si não se resolve. Pelo contrário, nós temos que enfrentar a Santa Casa no momento certo, enfrentar no sentido de prover melhoria contínua com o atendimento que ali é feito. Mas agora vamos entrar nesses próximos dias com esse mutirão de atendimento aos exames, a celeridade no agendamento de consultas, junto com isso, telemedicina e outros programas que vão agilizar esse atendimento para que a população não sinta essa demora que, para mim, é inadmissível demorar 2, 3 meses por um agendamento de consulta. Então, agora nós conseguimos fechar esse ciclo com essa nova OS e agora, devagarzinho, nós vamos colocar em dia para que não tenhamos mais uma demanda reprimida como essa. Prefeito, eu queria falar de segurança pública, que é uma responsabilidade primordial do Estado, mas cada vez mais os municípios ajudam com investimentos em câmeras de segurança, contratação de serviços, com guarda. A cidade criou uma guarda. Queria saber como é que está isso e como é que a prefeitura está trabalhando, já que o ano de 2025 os números não foram bons da violência em Caraguatatuba, uma das cidades mais violentas da região, pelo tamanho dela e pelo número de mortes. A prefeitura está trabalhando junto com o Estado, tem alguma ação que está sendo feita para trazer mais segurança para o cidadão de Caraguatatuba? Nicolini, nós vemos ampliando, inclusive, as guardas, nós já ampliamos, aumentamos em 22 o número de efetivo da guarda agora. Ao longo desse ano que passou, nós fizemos um trabalho de inteligência e mapeamento de todas as nossas zonas de conflito, vamos dizer assim, e nós fizemos além da segurança em si. Nós fizemos aí uma grande reunião com os meios de segurança. Tivemos ali sentando GCM, que é a nossa força de segurança, mas também com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Defesa Civil, enfim, nós fizemos serviços públicos, nós fizemos um grande mapeamento, vendo zonas de conflito, zonas de interesse, zonas de, inclusive, de descarte irregular de lixo, e agora nós finalizamos esse trabalho de inteligência, georreferenciamos tudo isso em pontos para se colocar essa câmera, tendo em vista que ano passado nós já ampliamos de 120 para 180 câmeras, mas agora nós queremos ampliar ainda mais. Ao número geral de câmeras, nós vamos chegar a mais de 1.000 câmeras instaladas no município. Isso já tem projeto? Já está em projeto, a coisa já andou. Fizemos esse ano esse trabalho de inteligência, como eu falei, está em pedidos de orçamento, mandamos e-mail para as empresas, fazendo orçamento para fazer a licitação. Antes do período de licitação, nós temos que fazer 3, 4 orçamentos distintos à empresa para balizar o preço e fazer o processo licitatório. Isso já está sendo feito. Acredito que nos próximos dias nós teremos a publicação desse novo momento de segurança, momento esse com a mais moderna tecnologia. Todas, igual tem aqui em São José, igual tem em São Paulo, e ainda mais moderno, trazendo ainda, porque a tecnologia ela é dinâmica, então nós estamos trazendo aquilo que há de mais moderno no mercado, se comparando com esses grandes centros que estão fazendo um trabalho de eficiência, e é isso que nós queremos levar para o município. São mais de 750 câmeras instaladas nas ruas, mais câmeras no entorno dos prédios públicos, mais câmeras dentro dos prédios públicos, e ainda assim a capacidade de fazer a vizinhança solidária. Então, esse número de câmeras vai transcender a casa de mais de 1.200 câmeras, tendo em vista a possibilidade, inclusive, de ampliar com a parceria entre os entes comerciais e as casas do município. Então, a tendência é que nós possamos não ter mais pontos cegos, diminuir significativamente o número de pontos cegos no município, provendo mais eficiência junto com essas tecnologias. A gente está no final do verão, prefeito. Eu queria saber do senhor como é que o senhor viu essa temporada que está chegando ao final. Na verdade, a alta temporada termina no carnaval, apesar do verão continuar, está calor na maioria dos dias. E eu queria saber sobre investimentos para o visitante de Caraguatatuba. Aqui da região metropolitana, muita gente vai para o litoral norte, não só na temporada, mas o ano inteiro. O
turismo para o litoral norte hoje mudou, ele acontece o ano inteiro. Tem projetos novos ali para a região do Camaroeiro, que tinha problemas, o senhor indicou problemas quando o senhor assumiu. O que fazer naquela região e o que trazer de turismo aí para a população que trabalha na cidade e para o turista que vai lá? Olha, Nicolini, nós estamos trabalhando com muito planejamento e estruturação para que possamos melhorar ainda mais, tendo em vista que o turismo representa quase 70% do nosso orçamento. Sim. Quase 70% da nossa arrecadação, ele vem pelo turismo. Então nós estamos aí com grandes projetos, como prioridade o fortalecimento da nossa cultura. Nós, inclusive, mandamos uma lei para a Câmara semana passada pelo reconhecimento da nossa cultura pesqueira e foi votado unanimemente, os vereadores aprovaram e hoje nós temos uma comunidade tradicional reconhecida no município. Até acredito que eu aprendi isso dentro de casa com meu avô, que quem não valoriza o passado não tem referência de futuro. Sim. Então o que nós estamos aí é garantindo essa referência turística com base à nossa cultura. Mas nós estamos com bons projetos, tendo em vista a roda gigante, o teleférico que nós estamos implementando, já está com data marcada, vai ser anunciado nos próximos dias, mas vou dar um spoiler aqui. Dia 23 de abril, na semana do aniversário da cidade, teremos a audiência pública para o pré-lançamento, né, licitatório. Então, dia 23 de abril, teremos audiência pública para mostrar para toda a população o nosso projeto, o projeto de cidade com desenvolvimento turístico do teleférico, da roda gigante. Vai ser o teleférico mais distante, a roda gigante, maior roda gigante da América Latina. Teremos ali aquele trenó de montanha, o maior trenó de montanha do Brasil, 761 metros de trenó de montanha. Um acesso ao mar, vamos ligar do mar à montanha, com uma visão realmente incrível de toda a Caraguatatuba e valorizando, como eu disse, a nossa cultura, a nossa tradição, tanto a nossa cultura pesqueira, mas também a nossa cultura do voo livre, e toda a população será contemplada dentro desse projeto com desenvolvimento social. Mas temos outros investimentos atrativos, temos aí o aeroporto que está em vias finais de aprovação, o aeródromo que está aí acontecendo. Né, prefeito? O que falta para começar a mexer? Já está acontecendo, falta a liberação do governo do estado. Inclusive tem uma audiência amanhã na Casa Civil, lá no governo do estado, para que possamos falar, dentre outros assuntos, inclusive buscando recursos para o município, mas também falar da liberação do aeródromo. Acredito que o governador é sensível, até porque isso nós temos uma condição de crescimento muito grande, tanto na parte turística, como também na operação de óleo e gás. Isso vai gerar emprego, vai aumentar a nossa capacidade de expansão, dar mais equidade para a nossa população. Isso é muito importante. Então, nós estamos com bons projetos e projetos que estão sendo viabilizados e estão acontecendo dentro do seu tempo. Para a gente fechar, prefeito, nosso tempo está chegando ao final. Para a população que está nos acompanhando em Caraguatatuba, o que vem de novidade ainda esse ano? Tem obra para ser entregue? Eu me lembro na entrevista que a gente fez ano passado, o senhor falou que tinha um momento muito difícil financeiro, né? O senhor assumiu o município e o senhor não foi o único, né? Diversos prefeitos tiveram essa surpresa ruim de estar com os caixas muito baixos no primeiro ano de mandato. Conseguiu equilibrar? Tem mais coisa para entregar esse ano? O que dá para falar para a população que está nos assistindo? Nicolini, tem coisas boas que estão por vir. Nós temos aí o Centro de Convenções e Estudo da Vida Marinha, que está já em efetivação e acontecendo logo até o final do ano. Acredito que nós estaremos entregando esse grande estrutura para a população. Temos pavimentações, temos projetos já contemplados aí como uma nova UBS que está em fase avançada, uma nova UBS, então tem coisa acontecendo. Mas é importante destacar que a dificuldade financeira ela é perene, ela continua. Até porque, Nicolini, é importante a população saber que nós, população de Caraguatatuba, vamos pagar esse ano 90 milhões por os empréstimos que foram tirados. 90 milhões, 10% do nosso orçamento de Fonte 1 vão ser destinados a pagamento de juros, a pagamento de taxas bancárias. Isso é evidente que consome toda a nossa capacidade de novos investimentos, dificultando muito a evolução. Mas estamos procurando novas saídas, procurando parcerias públicos-privadas, procurando auxílios do governo do estado e do governo federal, para que de fato nós possamos entregar mais para a população.
Matheus Silva, prefeito de Caraguatatuba, falando para você de Caraguatatuba das ações que estão sendo feitas e os caminhos que a cidade está levando. Caraguatatuba, que é muito querida não só pelo morador da cidade, mas de toda a região que visita sempre o litoral norte. Obrigado, prefeito, pela presença, pelos esclarecimentos, para a população, principalmente, que mora em Caraguatatuba. Boa sorte na caminhada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Nicolini. Um grande abraço a todos que nos acompanham. E para finalizar, não podia deixar de convidar a todos para vir para Caraguá. Venha conhecer a nossa arte, a nossa cultura, o nosso povo. Tenho certeza que quem conhece Caraguá tem a necessidade de voltar sempre. É bacana demais. Obrigado, prefeito, pela entrevista. Olha, as entrevistas seguem amanhã no Brasil Urgente Vale. Amanhã o prefeito de Campos do Jordão. Vamos sair do litoral e subir a serra. Vamos lá para Campos do Jordão. O prefeito Caeta, confirmado, vai estar comigo aqui no estúdio do Brasil Urgente Vale. Não perca, hein? Agora um rápido intervalo. Na sequência, mais notícias da região. Vamos fazer a trend da musiquinha da caneca. Vamos lá, toca aí. Em uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão. Em um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Sábado às 6 horas da manhã. Não perca! O Grupo Band Vale tem a maior cobertura do rádio regional. A Estéreo Vale, a Nativa FM e a Band Vale FM, agora com muito mais potência, formam a maior cobertura do rádio regional, com um sinal único. Estéreo Vale e Band Vale são as rádios mais qualificadas do grupo. Juntas, as 3 emissoras alcançam 47% da população, atingindo mais pessoas e consolidando a liderança absoluta. A Band Vale FM mantém a maior cobertura jornalística atuante no Vale. A Nativa FM é a rádio mais sertaneja do Brasil, com o dobro de potência, música, entretenimento, promoção e muitos sucessos. E a Estéreo Vale também com o dobro de potência, chegando mais longe, qualificando ainda mais sua audiência. Band 360, com você em todos os momentos do dia, em todo lugar. Faça parte do maior grupo de mídia da região: rádio, TV, portal e redes sociais. Grupo Band Vale. De segunda a sexta, no seu fim de noite, o que rola no seu time do coração, nos campos, nas quadras, nos ringues e nas pistas. Tudo isso e muito mais aqui no Esporte Total. Brasil Urgente Vale de volta ao vivo até as 6:50 da noite. Já mandou seu zap pra cá ou não? 997635060 é o zap do povo. Manda a sua mensagem pra cá. Enquanto você participa, presta atenção nessa história. Mais uma história heróica de policiais militares. 2 homens da PM salvaram um bebê de apenas 26 dias. Era uma menina e ela estava engasgada. O caso aconteceu na cidade de Jambeiro. E a nossa equipe foi lá falar com os envolvidos. Uma história repleta de emoção. Aumenta o volume aí, que você vai conhecer essa história agora na tela do Brasil Urgente Vale. Foram momentos de desespero vividos pela Edislene. A recém-nascida Eloá, de apenas 26 dias de vida, acabou engasgando depois da amamentação. Um susto para toda a família. Ela tinha mamado e aí eu coloquei ela para rotar e deixei ela uns 40, 30 minutos, né, em pezinha para poder o leite descer, né? E aí eu coloquei ela em pezinha e fiquei aguardando um tempinho ainda com ela no colo. E aí em seguida eu coloquei ela na cama e ela já abriu o olhinho, não é o costume dela, ela já fica dormindo. E assim que eu peguei ela, eu senti que ela estava incomodada, peguei ela no colo, ela já soltou um jato de leite e engasgou. Aí tinha gente em casa, né, a sobrinha do meu marido, com as crianças, entreguei ela pro meu marido ficou sem reação também. A sobrinha dele logo em seguida já pegou a neném, correu com a neném no colo. E um pouco à frente de casa, não é muita distância, a polícia ia fazendo o patrulhamento e a gente não pensou 2 vezes em chamarem eles para poder ajudar, né? Porque o momento desesperador.
foram anjos que apareceram na hora, Deus enviou eles, né, para poder salvar a vida dela. A história só teve um final feliz graças ao rápido trabalho da Polícia Militar. Os cabos Ulisses e Rangel patrulhavam o local no momento do incidente. Quando nós vimos a mãe vindo desesperado com o neném no colo, pedindo ajuda, que o neném tinha se engasgado e não estava respirando. Logo ela já deu a criança no nosso colo, falou, resolva isso pra gente. E era um momento assim de... A gente também fica nervoso nessa hora, mas daí a gente tem que manter a calma e lembrar em todo conhecimento, em todo curso, tudo que a gente recebe pela polícia para resolver as situações. E eu falar, não, essa hora é a gente que tem que resolver, né? E graças a Deus nós obtivemos êxito, né? Colocamos a criança no colo, conseguimos fazer a manobra e quando ela, no meu colo ali, ela voltou, ela começou a resmungar, eu vi que ela tinha voltado a respirar. Nicoline, esse é o tipo de treinamento que a Polícia Militar recebe e que é de extrema importância para atender esse tipo de ocorrência. Não são ocorrências comuns de acontecer, mas essa manobra de Heinrich, principalmente, ela é fundamental para salvar a vida de crianças recém-nascidas, né, que estão com algum tipo de engasgo. A gente está aqui com o Cabo Rangel, que também atendeu essa ocorrência. Cabo, esse é um treinamento que a Polícia Militar recebe lá na academia, como a gente comentou, não é uma ocorrência que acontece sempre, mas a reciclagem é sempre muito importante. Então, como que é feito isso? E eu queria que o senhor explicasse também um pouquinho dessa manobra pra gente. É importantíssimo esse treinamento constante que a polícia mantém com a gente. Na hora da ocorrência, só falar um pouquinho do que aconteceu, eu falei pro meu parceiro, não tem tempo hábil para levar essa criança ao PS mais, que ela tá sem respirar, já tá inteirinha roxa. Então, a gente vai ter que realizar essa manobra de rádio no local. Tem que ser com a gente agora. Na hora, o que eu fiz? Junto com o meu parceiro, colocamos uma criança com a cabecinha dela lá para baixo, as costas para cima, com a minha face. E com a mão sua, com a outra mão, segurando com a outra mão, você bate entre as escápulas dela. Vai batendo, até ela conseguir expelir. Eu fui batendo, até que meu parceiro visualizou, Rangel, ela conseguiu expelir. Pela boquinha dela saiu o leite e o narizinho dela. Ou seja, a manobra teve sucesso. Através do treinamento que a polícia mantém a gente, constantemente. Importante falar que esse tipo de manobra é específico para crianças. Para criança. Já adulto e uma criança maior é outro procedimento. Já é outro procedimento, não é esse mais. Como é que fica o coração do senhor também? A gente perguntou para o colega do senhor, eu queria que o senhor falasse, né? Depois de atender uma ocorrência dessa, quantos anos de polícia militar e quantas vezes que o senhor atendeu esse tipo de ocorrência? Estou com 20 anos de polícia militar em Jambeiro. Eu vim junto com o meu parceiro para cá, vai fazer 2 meses. Em 20 anos, já atendi, mas não nessa gravidade que a criança mostrou pra gente. Estava bem grave a situação. Então, na hora, a gente vem todo o treinamento, toda aquela reciclagem, só que na hora a gente pede para Deus. Que eu visualizei aquilo ali como fosse a minha filha. Então eu tenho que salvar essa criança, não tem outro jeito, porque a gente não tinha mais tempo no PS. Então a manobra vai ter que ser realizada e vai ter que dar certo. E graças a Deus, que eu pedi para Deus na hora, ocorreu certo. A pequena Eloá voltou a respirar e recuperou a coloração da pele. Um sinal de alívio para a mãe e também para os policiais. É um misto de emoções, né? Porque na hora eu entrei em desespero, não tive reação, eu choro, me tremo inteira. E assim, não consigo, né, ter reação nesse momento. Foi desesperador, mas depois que eu vi que ela ficou bem, tava respirando, né, com a corzinha normal, já foi um alívio pro meu coração, né? Que ela tá trabalhosa, é a 4ª criança que tá me dando trabalho. Mas graças a Deus ela tá bem, né? Deu tudo certo. Para os agentes da Polícia Militar, um momento especial. Em mais de 2 décadas de serviço público, é a primeira vez que eles atendem uma ocorrência desse porte. Eu tenho já 26 anos de polícia militar, que eu trabalho na PM. Estou aqui em Jambeiro apenas há 2 meses e eu nunca tinha atendido uma ocorrência dessa forma, né? Com essa gravidade, né? Então, quando eu vim para cá me falaram que Jambeiro era tranquilo. E foi aqui que eu atendi a ocorrência mais bonita da minha carreira. Que belezinha, né? O importante é o bebê estar bem. Parabéns a esses 2 policiais, heróis, né? Cumprindo o dever e ajudando o próximo, que é muito bacana. Eu queria agradecer ao Coronel Alves,
que também nos proporcionou fazer essa reportagem, nos ajudou a ter acesso à família, aos policiais, no final de semana, para que a gente hoje pudesse ir lá. Esse caso foi sexta-feira, né, produção? Foi sexta-feira o desengasgo e tá aí, ó, os dois heróis, né? É porque ser polícia não é só correr atrás de bandido. Isso é lógico, é prioridade muito importante, mas é ajudar o cidadão. E eles mostram que tem vocação e são realmente especiais. E que bom, né? Os cabos Ulisses e Rangel, meu abraço carinhoso, os meus votos de parabéns. E tem que sorrir mesmo, e que bom ver a mãe sorrindo, feliz e com a bebezinha no colo. Seguimos com o Brasil Urgente Vale. Crime hediondo em São José dos Campos. A polícia investiga o estupro de uma jovem num ponto de ônibus na Zona Norte aqui de São José dos Campos. A Zona Norte é uma região que tem diversos pontos, né? Com pouco movimento, principalmente altas horas da noite. Essa barbaridade teria acontecido na noite de sexta-feira. De volta a Poliana Prestes, que traz os detalhes desse caso. Aonde foi exatamente que aconteceu e o que aconteceu, Poliana? Boa noite agora. Nicoline, uma boa noite. Esse caso foi no bairro Taquari, na zona norte de São José dos Campos, ali na rodovia Monteiro Lobato, que é mais conhecida como a SP50. Essa jovem, ela voltava de ônibus do centro da cidade quando desceu ali no ponto de ônibus da SP50. Ela resolveu permanecer ali, ficar para descansar um pouco, quando um homem apareceu de moto e fez a abordagem. Esse homem obrigou a jovem, que tem 21 anos, uma jovem de 21 anos, ele obrigou essa jovem a ir para a parte de trás do ponto de ônibus. Como você bem disse, ali costuma ser um local, né, que poucas pessoas passam, também um local escuro à noite. Então esse homem obrigou essa jovem a ir para a parte de trás do ponto de ônibus e ali escondido ele forçou a vítima a manter relações sexuais com ele. Em seguida ele fugiu. A jovem ficou ali no ponto com muito medo e muito desespero, acabou não acionando a polícia. Ela foi embora para casa na noite de sexta-feira, mas no sábado amanheceu sentindo muitas dores e também com sangramento. A jovem resolveu então buscar atendimento médico. O SAMU foi acionado para ela também e ela foi conduzida à UPA do Alto da Ponte. Lá na UPA, as equipes de atendimento identificaram que se tratava de um caso de estupro e então a polícia foi acionada. Ali mesmo, na unidade de atendimento, a jovem foi ouvida e então os policiais registraram esse caso como estupro consumado e autoria desconhecida. Por muito desespero, muito medo, essa jovem acabou não conseguindo ver o rosto desse rapaz e nem detalhes da moto em que ele estava, já que logo depois ele fugiu. Mas o caso foi registrado e vai continuar sendo investigado pela DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher aqui de São José dos Campos, a fim de tentar então identificar quem é esse criminoso que cometeu esse estupro a uma jovem de 21 anos no bairro Taquari, zona norte de São José. É com você aí no estúdio, Nicoline. Perfeitamente. Obrigado, Poliana, pelas informações. Um caso bárbaro que precisa de esclarecimento. A polícia precisa encontrar. São José tem tanta câmera em tanto lugar, eu acredito que tenha também na Zona Norte. Ele estava de moto, né, Poliana? O agressor, esse estuprador, estaria de moto e agora é tentar identificar de repente pela moto, né? A polícia está investigando o caso aí, 4º Distrito, Delegacia de Investigações Gerais, é isso? Nicoline, esse caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher e agora a polícia segue então tentando identificar quem é esse homem. A jovem não conseguiu dar características da placa nem desse suspeito, mas a polícia vai seguir aí investigando esse estupro consumado, como foi registrado no distrito policial. Poliana Prestes ao vivo com informações. Obrigado, Poliana. Ótima noite para você. Polêmica em Caçapava. O prefeito Ian Lopes, né, tá levando mais flechada do que São Sebastião. Ele foi criticado demais nas redes sociais, que ele publicou um vídeo onde ele aparece falando das pichações em postes da cidade, que é uma vergonha, que é um bando de vagabundos sem ter o que fazer que picha a poste.
problema é que ele faz o vídeo e ignora totalmente um homem que aparece caído no chão, aparentemente desacordado, e o prefeito não estava nem aí, veja. No vídeo, o prefeito comenta sobre os custos para manter a cidade limpa e condena a pichação. Olha que absurdo isso daqui. Te quero. Meu Deus. Te desejo. Te adoro. Te amo. Muito. Volta para mim. Meu Deus do céu. Sua... Ih, nem mostra mais. Lindas declarações, né, meu amigo? Queria saber o porquê você não fez na porta da sua casa. São mostrados vários postes pichados e na base de um deles, o homem está caído e além de não receber nenhuma ajuda, ele não é sequer citado no vídeo. A cena gerou repercussão. Em nota, o prefeito informou que o objetivo do vídeo era falar sobre o aumento da multa para pichações. O prefeito também afirmou que o município mantém o programa Novo Rumo, voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua, com acompanhamento social, apoio de serviços de saúde e oportunidades de reinserção no mercado de trabalho. Ficou chato, hein, prefeito? Essa não foi legal, não. 997-6350-60, o zap do povo na tela. A Enilda aqui de São José dos Campos. Boa noite, Nicolino. Parabéns para a Polícia Militar salvando a vida da bebezinha. Aplausos para a polícia. Belíssimo trabalho. Obrigado, Enilda, pela audiência e pela participação. O Rosário, ou a Rosário de Santo Antônio do Pinhal. Boa semana, Nicolini, parabéns a esses PMs que salvaram o bebê e eles merecem todos os parabéns mesmo, hein? Obrigado pela audiência aí na Mantiqueira. O Francisco de Taubaté, Nicolini, Deus sempre coloca os teus anjos e fardas. Esses policiais militares são anjos que Deus enviou, que Deus abençoe a corporação da PM. Obrigado, Francisco, pela audiência em Taubaté. Coloca Taubaté, vista de cima. Olha aí, a Dutra continua uma procissão na pista sentido Rio de Janeiro. Evitem, você está em Taubaté, região do Barreiro, região do Estoril, nada de pegar a Dutra para ir lá para a região da Vila das Chácaras Reunidas, para ir lá para o Santo Antônio. A Dutra tá parada, vai por dentro, hein? Um rápido intervalo, eu volto já com mais notícias. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Band Vale FM 102,9. Deixa eu mandar um abraço pro Castor Medusa, tá sempre ligado na gente lá na Vila Guarani. Alô, Castor! O homem corre mais porque notícia ruim, rapaz. Não é? Sabe tudo, Castor. Olha, a Polícia Civil de São José dos Campos divulgou novidades sobre a morte de Daniel Moura de Souza. Ele que foi encontrado morto com sinais de espancamento na zona leste aqui de São José dos Campos, caso que a gente deu semana passada. Segundo a Delegacia de Homicídios, a vítima estaria planejando furtar uma empresa na região e acabou se envolvendo em confusão com outros bandidos antes do crime. Douglas Cruz, direto da redação, seja bem-vindo, boa noite para você. É isso mesmo? Treta entre bandidos, ô Douglas?
Nicolene, a Polícia Civil divulgou essas informações referente a esse assassinato que chamou a atenção aqui na última semana, mais precisamente no último domingo, dia 1º de março, que aconteceu na zona leste de São José dos Campos. E segundo informações da polícia, Nicolene, essa vítima, que foi identificada como Daniel Moura de Souza, de 26 anos, foi espancado até a morte num crime que chamou a atenção no Jardim Santo Inês 1, zona leste da cidade. Segundo informações, então, da Delegacia de Homicídios, que foi acionada para investigar esse caso, Nicolene, esse homem de 26 anos estava planejando fazer um furto a uma empresa da zona leste da cidade, lá no Santo Inês. De acordo com informações, o homem de 26 anos saiu da festa de aniversário da companheira, que acontecia no último domingo, com mais 2 colegas. E eles foram até essa fábrica, a gente está vendo aquele muro ali ao fundo, e eles planejavam ali roubar fios de cobre. Porém, a gente está vendo nas imagens que tem um caminhão. O motorista desse caminhão, Nicolene, suspeitou que o trio estava tentando roubar o seu caminhão, a carga do caminhão que seria descarregada posteriormente no dia seguinte nessa fábrica. Foi então que o homem foi tirar as satisfações e, de acordo com a polícia, Daniel teria disparado um tiro de arma de fogo na direção da casa desse motorista do caminhão. O tiro quase acertou uma criança, o que, de acordo com a polícia, teria revoltado os moradores da casa. A gente está vendo nas imagens que posteriormente várias pessoas saem dessa residência e acabam agredindo o Daniel, que estava, de acordo com a polícia, armado. Ele então foi espancado até a morte. As imagens divulgadas pela polícia seguem e mostram ao menos 5 pessoas agredindo violentamente Daniel, Nicolini. As imagens seguem, a gente não vai mostrar todo o conteúdo em respeito às pessoas que estão acompanhando o Brasil Urgente Vale, mas a polícia dá como esclarecido esse caso. 5 pessoas que estão envolvidas na investigação foram identificadas, mas ainda não foram detidas. Então, de acordo com a polícia, é isso. Daniel estava planejando um assalto quando então teria se desentendido com esse caminhoneiro, teria dado um disparo na direção do caminhoneiro, e as pessoas que estavam na residência do caminhoneiro se revoltaram e agrediram Daniel até a morte. Nós não conseguimos uma nota de defesa dos envolvidos. A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento ninguém foi detido formalmente, Nicolini, mas o inquérito está a cargo da Delegacia de Homicídios aqui de São José dos Campos. Bom, se as pessoas já estão identificadas, envolvidas diretamente num homicídio, que isso é homicídio, né? Então passou a ser homicídio agora. Tem que responder por homicídio. É questão de tempo para as equipes da Polícia Civil, os comandados do doutor Neymar, que é muito competente, colocar a mão nesse povo e botar no chilindró, porque é para onde eles têm que ir. Selvageria não dá, né? Tudo bem que a polícia alega que o envolvido, a vítima, estaria envolvido aí num crime que estava para ser cometido, que acabou não sendo porque aconteceu um outro crime antes, né? E aí um crime não encoberta o outro e eles precisam responder por homicídio. Obrigado, Douglas. Vamos acompanhar esse caso. É a polícia trabalhando, que a gente mostra também aqui no Brasil Urgente Vale. Deixa eu mandar um abraço pro Kiko e pro André, galera lá no Campos Elíseos, em Taubaté, ligados com a gente. Põe mensagem do povo aí, ô produção. Não dá tempo de mensagem agora, então vamos pro intervalinho com imagem de São José. Eu volto já com as mensagens do povo. 22 graus. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Ficar bem informado faz toda a diferença. E na Rádio Band Vale FM, você ouve a notícia do jeito certo. Com agilidade, clareza e responsabilidade. Jornalismo local, nacional e serviços que acompanham o seu dia a dia, sempre com o compromisso com a verdade. Sinta a diferença na Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca.
Reta final do Brasil Urgente Vale, já já o Otávio Baldin está se preparando aqui para o Band Cidade, segunda edição. Deixa eu mandar uma boa noite para Caterine e para Michele, galera lá do Bela Flor da Independência, sempre ligados no Brasil Urgente Vale. Obrigado pela audiência de vocês. Coloca a mensagem do povo aí no zap. A Wanda de São Francisco Xavier Nicolini. Que coisa absurda o caso dessa moça que sofreu essa violência sexual. Muito triste, lamentável. Vamos aguardar que as autoridades consigam solucionar esse caso. Tem que solucionar, Wanda. Obrigado pela audiência. Adailton de Ilhabela, boa noite. Infelizmente, hoje em dia, ganhar link vale mais que ajudar o próximo. Vamos ter mais empatia, prefeito. Criticando aí o prefeito Ian de Caçapava. Obrigado, Adailton. Ele gosta de um videozinho, né? Wilson. Boa noite, Nicolina. Essas novas marginais da Dutra tá um terror ali na entrada do CTA. Estão mexendo, né, Wilson? Tá complicado ainda assim. Obrigado pela audiência. O Carlos de São José, Nicolini. Desde que a Dutra foi privatizada em 96, eu nunca tinha visto tanto buraco e mato alto no canteiro central como tenho visto agora. Sem contar lixo e pedra às margens da rodovia que voam, danificam o vidro, a pintura. Ah, o meu Poisé tá com o vidro com a marca de pedra lá, viu, Carlos? Pega a Dutra todo dia, não tem jeito. Que eu já troquei 2 para-brisas, vai pro terceiro agora. É isso, é a realidade. E o pedágio a gente paga, é caro, né? É isso aí. Obrigado pela sua audiência, eu volto amanhã às 5h30 da tarde. Continue na Band, nem pense em mexer no controle. O Otávio já tá aqui pro Band Cidade, segunda edição. Ótima semana, Otávio! Maravilha, Nicolini, boa semana, bom descanso. Até amanhã.